Ministério Evangelho de Poder. Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Se conecte agora mesmo conosco. Sobre o trono. Para Rede Ria. Eu vou voltando aqui na internet. Shalom para você que está voltando conosco. As crianças vão lá para a rede infantil. Shalom. Qual é a sua ocupação? Quero perguntar isso para você. Você está ocupado com o quê? Já parou para pensar? Hoje eu não vou trazer a palavra principal aqui, é o pastor Tomás, mas eu estava em casa e o Senhor me fez uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta para todos vocês. Qual é a sua ocupação? O que você faz? Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 30. Desde ontem, no final de Shabat, nós entramos em uma outra porção da palavra, numa outra paraxá. E nós estamos nesse ano seguindo aqui, ensinando vocês a palavra do Eterno. Amém, irmão? E ensinar a palavra é estabelecer um altar. Desde a virada do ano, nós estamos aqui gravando todas as paraxás, gravo de terça-feira, na Escola Inene. Você está convidado a estar comigo. Produção coloca aqui embaixo, escolainene.com.br. Parte das aulas estão públicas, partes estão privadas. Qual é a sua ocupação? Nós vamos entrar nessa paraxá aqui, ó. Paraxá de número 21. Terça-feira eu ensino sobre ela. E você tem aí até o final da semana para viver essa dimensão. Êxodo Shemot 30, verso 11, diz assim, acharam? Então Adonai disse a Moisés, quando você realizar um censo do povo de Israel e registrá-lo, cada pessoa ao registrar-se deverá pagar um resgate pela própria vida. Opa, pagar um resgate pela própria vida. No dia de hoje, se falar de pagar, enforca, né, irmã Tânia? Enforca os pastores. Quantos eventos você não entra depois de pagar? E ainda paga caro. E sai de lá vazio muitas vezes. Pela graça e misericórdia, Deus fala alguma coisa, mas muitas vezes sai vazio. Continua. Deverá pagar um resgate pela própria vida a Adonai para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. Olha só. Eu vou falar mais disso na terça-feira. Toda pessoa sujeita ao censo deve pagar como oferta a Adonai metade de um shekel. Shekel é a moeda até hoje em Israel. Um shekel. De acordo com o padrão de shekel do santuário, um shekel é igual a 20 gerot. 20 gerot. Se um shekel é 20, meio é quanto? 10. Fica a dica aí para quem me acompanha na escola, sabe o que significa 10, né? Vou falar na terça-feira. Você já começa entendendo por aí. Mas se você continuar lendo aqui, você vai ver que Moisés sobe ao monte. E ele está ocupado. Com o que, querido? Ele está ocupado. Repete isso comigo, querido. Ele está ocupado. Ele está ocupado. Ele não está desocupado. Ele está ocupado com uma função. Qual é a função dele aqui? Moisés, suba aqui. Lembra que o monte tremeu? E agora ele vai subir, ele está no monte, ele está 40 dias no monte. E ele está se ocupando de uma verdade. Ele está se ocupando de uma realidade. Agora, demora, né?
40 dias, o número da provação, o número de 40 anos no deserto, o número da provação, 40 vai falar de prova, o número 40 vai falar de provação que nós passamos. Uma quarentena que nunca acaba, está durando 2 anos, 3 anos, né? Você viu como os políticos eram cheios de si? Apenas 15 dias e depois nós voltaremos ao normal. Não. 40 dias ele ficou lá até descer. E aí sabe qual é o problema? Repito, isso não é a palavra principal, só estou preparando você para terça. Não é a palavra principal de hoje. 40 dias o povo está lá. Nos primeiros 10 começa a acreditar, nos segundos mais 10 dias começa já a criar dúvida. E ele demora 40 dias. Ele está ocupado com a presença. Ele está ocupado com a glória. Ele está ocupado em prestar um serviço ao Eterno. Ele está se ocupando de uma realidade sobrenatural. Ele não está desocupado. Mas Moisés está lá em cima sem fazer nada. Não, ele está fazendo muito. Mas eu não vejo. Ele não acorda às 8 da manhã para chegar às 6 da tarde em casa. Não, é porque ele não tem horário de expediente. Quando a gente está ocupado diante da presença de Deus, nós não temos horário, seja a hora que for. Quem se ocupa da glória de Hashem, da glória de Adonai, não olha horário, não olha relógio. Quem se ocupa do trabalho do Eterno pode começar a trabalhar às 7 da manhã. Quando for 7 da manhã do outro dia, ele está em perfeito estado, porque a glória não cansa. Mas você não trabalha 4 horas e já se cansa. Você mal dorme, e quando vai trabalhar no seu emprego aí, 2 horas de trabalho você já está extremamente cansado. Porque quando você é um escravo, você não se conecta à glória de Hashem, do Deus vivo que está onde você trabalha. E Moisés está ocupado. Ele não está desocupado. Ele não é um vagabundo. Ele não é alguém que ouviu uma voz louca, subiu no monte e ficou com a cara brilhando. Não. Ele é alguém que está se ocupando. Ele está se relacionando com a glória de Hashem, com a glória do Deus vivo. Ele está ocupado em gerar aquilo. Não para ele. Ele está ocupado em gerar aquilo para alguém, para um povo que ele libertou do Egito. Mas tem os desocupados. Os desocupados são aqueles que estão ocupados com outra coisa que não é o reino. Arão está lá embaixo, Josué e Yehúshua estão no meio do caminho, no pé do monte, esperando o tio descer. E Josué não sai de lá. Ele só não pode subir porque o Senhor disse: ficai aí. Josué está lá, se ocupando. Josué se ocupa de uma posição intercessória. Se Moisés grita lá em cima, ele sobe. E quando Moisés vem descendo, ele encontra com Josué e diz assim: o que está acontecendo lá? Eu ouço o som de festa. O que está acontecendo lá embaixo? Mas o Senhor havia falado com Moisés lá em cima: desça, porque o teu povo, olha, os desocupados não pertencem a Adonai. Os desocupados pertencem a uma classe aqui embaixo. O Senhor diz: desça, porque o teu povo, Moisés, está fazendo barulho lá embaixo. Ele não disse o meu povo. O teu povo está fazendo barulho. E quando ele diz e chega no meio do caminho, encontra Josué, realmente, olha, a gente está ouvindo o som de alarido, de festa. O que será que está acontecendo? Será que aquele povo está se ocupando junto conosco de um padrão de intercessão? Ou eles estão se perdendo em si? E você sabe a história. E é nessa semana que a gente vai estudar sobre isso. Quando Moisés chega com as 2 tábuas da lei, aquelas tábuas escritas pelo dedo de Deus. E as tábuas, querido, era assim, ó. Elas, fugiu a palavra. As letras, elas voavam. No inglês, no espanhol é flotar. Qual que seria a palavra aí no espanhol, meu irmão? Flutuar, não seria bem flutuava. Enfim, pairava sobre as tábuas. Da mesma forma que Moisés lia aqui, olha, e as letras estavam em 3 dimensões, da mesma forma o povo que estava lá também via em 3 dimensões.
não precisava virar as tábuas, porque o povo via de todos os lados. Significa que todos podem ver aquilo que o Senhor faz. Vou repetir: tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor faz, todos nós podemos ver. Não é só um, não é só o apóstolo que vê. Moisés desce, e você sabe da história, ele fica bravo e joga no chão. Por quê? Porque é o pecado do bezerro de ouro. Tem mensagem minha, tem aula sobre isso, o bezerro de ouro. Quais são os pecados do bezerro de ouro? Assista essa aula. Os pecados estão lá, querido. Por quê? Porque enquanto um homem de Deus se ocupava em gerar a glória, outros homens de Deus, líderes de casa, cabeça de igreja, cabeça de tribo, vamos traduzir mais um pouquinho? Homens de Deus, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, homens de Deus aqui, estavam desocupados, com o quê? Se ocupando com a incredulidade, se ocupando com a mortalidade de baixo, enquanto Moisés estava se ocupando da imortalidade divina. Agora eu chego para preparar você para esta semana, que eu vou falar terça-feira. Você está se ocupando com o quê? Você está se ocupando com a glória? Você está se ocupando com uma realidade sobrenatural de gerar algo como Moisés? Ou você está se ocupando com a incredulidade, com os bezerros de ouro? Qual é o maior bezerro de ouro da atualidade, querido? Qual é? Alguém sabe aí? Tá quase, é isso, é por aí que é o bezerro de ouro. Mais um pouco. Hã? Vírus, não. Qual é o bezerro de ouro que você usa o celular e a internet para dar like? Dá like no vídeo. Curte aqui, eu postei uma foto. Ninguém curtiu. O Instagram, se você procurar aí, acho que ano passado ou antes da pandemia, o Instagram arrancou a visualização de likes, porque havia pessoas se matando, porque não chegava ao número de likes suficiente. Se você vai para os youtubers aí, modinha, se chegar a 200 mil likes, eu vou pular numa piscina gelada. Não tem isso? Se chegar a 50 mil likes em 2 horas, eu vou sortear não sei o que. A necessidade de aprovação é violenta. Esse é um dos maiores bezerros de ouro. Aqui, você está procurando ser aprovado? Por quem? Se a sua ocupação ela é terrena, você está aqui procurando se ocupar de uma adoração humana. Se a sua ocupação é terrena, você está aqui procurando para ver se essa palavra vai te agradar, e se eu não te agradar, aí você não vai dar like para mim. Então, aproveitando quem está na internet, dá o like no vídeo aí, tá? Esse é o bezerro de ouro do YouTube, do Instagram. Quando eu não me preocupo em ter um like na minha vida, é porque eu sei quem eu sou espiritualmente. E por que o Senhor está pedindo para contar, querido? Apóstolo, mas Davi contou Israel, o que aconteceu, pastor? Davi conta Israel e afunda Israel. Israel é penalizado porque Davi resolveu fazer um censo. Por que Deus está mandando contar e ainda contar e trazer uma oferta? Oxe, uma oferta de 1 shekel que vale 20, trazer uma oferta de meio shekel que vale 10, por quê? Vou falar disso melhor terça, deixar todo mundo curioso. Agora eu te adianto uma coisa, sabe por que o Senhor está pedindo uma contagem aqui? Não é para saber quantos membros tem na igreja, não é para saber quantos likes tem no vídeo,
Não é para ir lá no YouTube, quantas visualizações eu tenho. Não é para isso que o Senhor está pedindo, para que Moisés conte o povo. Sabe por que o Senhor está pedindo? Já vou adiantar a primeira parte da minha aula de terça-feira. Sabe por que o Senhor está pedindo? Para que o povo faça um censo e traga uma oferta. Primeiro, para resgatar a vida. Vou falar disso melhor depois. E segundo, para ver quem realmente se ocupa do serviço do altar. Vamos traduzir? Você se ocupa desse serviço? Aqui todos nós estamos trabalhando agora. Se você veio assistir um culto, por favor, se levante e vá embora. Não é isso que acontece aqui. Se você veio apenas assistir um culto, aí nas casas também. Eu estou assistindo pela internet. Não, você está cultuando. Você deveria prestar atenção nisso. E um culto deve atenção, louvor. Um culto deve comunhão. O pecado do bezerro de ouro, querido, pegou aqueles que estavam desocupados. Desocupados são aqueles que não se interagem com nada. Estão aqui. Ai, que presença, olha que presença boa. O que você se ocupa? Você vai chegar no final da vida e você vai descobrir que você estava ou ocupado em cumprir um propósito. Estamos no ano do propósito. Ou você vai descobrir no final da vida que você passou a vida desocupada ou desocupado. Você já parou para pensar? Você, na hora de morrer, o Senhor te dizia assim: não vos conheço. Você passou a vida inteira como um desocupado. Senhor, mas eu trabalhei de sol a sol. Senhor, mas eu gerei riqueza para minha família. Pois bem, só isso que você gerou, mas você nunca se ocupou de cumprir um propósito. O que Moisés está mostrando aqui é quem realmente, o que o Senhor está pedindo para Moisés é quem realmente está com Israel. Por isso, querido, preste atenção numa coisa: eu nunca trabalhei e nunca vou trabalhar aqui nesse altar para encher a igreja. Eu nunca falei em sala pastoral, vamos fazer evento para encher a igreja. Não. Falei alguma vez isso, pastores? Pode perguntar para qualquer um. Obreiros, falei alguma vez isso? Nunca. A nossa preocupação não deve ser o censo de quantas pessoas estão aqui, mas a nossa preocupação deve ser o censo de quantas pessoas estão conosco. É diferente em estar e ser. Se eu sou, eu não me preocupo com like. Se eu sou, eu não me preocupo com aquilo que pode parecer volume no mundo terreno. Mas se eu busco ter, eu corro atrás de mostrar a igreja cheia, eu corro atrás de mostrar os meus contatos políticos, eu corro atrás de mostrar os meus contatos humanos, porque eu preciso bater fotinho com alguém para parecer legal? Não. Corromperam o coração de Arão, o sacerdote. Por que corromperam o coração de Arão? Eu imagino aquele povo todo falando assim: Moisés morreu, Arão, não desce mais não. E aí Arão diz: tá bom, faça o que vocês quiserem. E aí entra o pecado de novo no mundo. Por quem? Pela mulher ou pelo homem? Quem é que pecou primariamente, irmão? Eva ou Adão? Parabéns. O pecado primário foi de Adão, não foi de Eva. Porque Adão tinha o poder de decidir ali: o pecado dela será resgatado. E ele não resgatou o pecado dela. Assim aconteceu aqui. Quem é que deu ouro para construir o bezerro de ouro? Nenhuma mulher, só homem. Por isso, preste atenção, mulheres. Por isso, mulheres, é que vocês têm um negocinho que vocês chamam de sexto sentido. É porque nenhuma mulher, e é por isso que em Rosh Chodesh é um feriado especial às mulheres no judaísmo. Por quê? Porque nenhuma mulher deu ouro para construir o bezerro de ouro. Talvez seja porque jamais você arranca um ouro de orelha de uma mulher, né? Não é? Pode ser por isso. Mas foram os homens
que colocaram e financiaram ouro para construir o bezerro. E por isso entrou de novo uma intensidade de pecado. E como vencemos isso? Assista a minha aula terça-feira que você vai descobrir. E eu termino aqui para o pastor Tomás tomar o lugar aqui. Você está ocupado com o quê? Em construir bezerros de ouro ou de atrair a glória de Hashem? Pense nisso. Aplauda o rei por isso. Palavra de poder aí, produção. Palavra de poder, produção. Palavra de poder, produção. Dizendo para você, qual é a sua ocupação? Qual é a sua ocupação? Você está disposto a pagar? Como o apóstolo leu, você está disposto a pagar? Difícil pagar, né? Qual é a sua ocupação? O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos, irmão? Será que você pode ser alistado em um exército? O que você tem nas mãos? Você tem espada? Eu não sei o que você tem. Mas o que tiver na sua mão, você está disposto a dar? Você está disposto a entregar no altar? Seja o valor que for, irmão, para você. Você está disposto a colocar no altar? Para que se abra um caminho. Olha para dentro de você agora, Lelehá. Olha para dentro de você. Deixa Ruach HaKodesh levar a tua consciência dentro da sua tenda. Ele vai te levar aonde tem coisa que é de Deus, tem coisa que é do eterno, tem coisas que é do altar, e você não entregou. Oralamacê. Deixa Ruach HaKodesh, Santo Espírito, deixa Ele levar você aonde